E aí, pessoal, a gente começa então agora a quarta parte de tecido conjuntivo, o conteúdo final de tecido ósseo, né, de tecido de sustentação óssea. Na terceira parte a gente começou falando dos tecidos conjuntivos de sustentação, fiz uma breve recordação dos conteúdos anteriores e trouxe para vocês a composição, os aspectos histológicos e um pouco da fisiologia desse tecido ósseo. A gente comentou sobre a matriz extracelular desse tecido ósseo e das células que compõem esse tecido ósseo e de como que essas células compõem, de como que essas células atuam na composição desse tecido ósseo, certo? E a gente viu a ação dos osteoblastos e dos osteoclastos, né, que são antagônicos. O osteócito, como uma célula madura, e essa matriz óssea, qual que é a composição? Uma matriz calcificada, que tem um predomínio de composição de componente inorgânico, mineralizado, calcificado, que dá esse aspecto de dureza e de resistência ao tecido ósseo, aos dentes também. E aquela porção que é a porção justamente responsável pelo fato de os ossos não se quebrarem a todo momento, que é a porção orgânica. Eu tenho algumas fibras, eu tenho algumas proteoglicanas, eu tenho colágeno, eu tenho algumas composições orgânicas ali que conferem uma certa elasticidade, uma certa flexibilidade a esse tecido ósseo e garante que ele não se quebre facilmente, dá uma certa resistência. Então a gente parou aqui quando a gente conversou sobre a medula óssea para resgatar até um pouco daquilo que a gente estava vendo quando a gente conversou sobre tecido hematopoético. É isso aqui, ó. Em que a gente tem algumas células tronco principais nessa medula. Uma célula tronco ela vai se diferenciando até dar origem a todas as células do sangue de defesa. E outras células tronco que dão origem aos adipócitos, aos osteoblastos, por exemplo. A gente tem aquela medula vermelha e aquela medula amarela. Medula vermelha é onde eu vou ter isso aqui. Medula amarela eu tenho adipócito e essas células aqui, certo? Então a gente vai conversar nessa última parte de tecido ósseo. Inclusive, ao final dessa quarta parte, eu vou pedir para vocês fazerem uma lista de exercícios. Vou passar essa lista de exercícios. Vou dar um tempo para vocês fazerem pelo seguinte. Idealmente, eu estou tentando imaginar, e nem foi assim, né? Eu estou lançando cada aula dessa mais ou menos nos dias que vocês têm aula, mas nem foi todo dia, né? Na semana passada não foi bem assim, não. Mas eu estou tentando utilizar a segunda, quarta e sexta. Vamos ver se a partir dessa semana isso funciona. Então eu vou postar uma aula na segunda, uma aula na quarta, uma aula na sexta. Talvez num desses dias, dependendo do andamento da matéria, por exemplo, a gente está acabando o conteúdo de tecido conjuntivo. Então, se está acabando o conteúdo de tecido conjuntivo, faz sentido a gente fazer uma lista de exercícios ao final disso. Então, por exemplo, a gente acabou esse conteúdo na quarta-feira. Na segunda-feira eu postei uma aula, na quarta-feira eu postei outra, como se a gente estivesse lá na sala. Aí na sexta-feira já acabou a matéria de tecido conjuntivo ósseo. O que eu faço? Eu vou postar o exercício. E deixar aquele tempo que teoricamente seria para aula, sexta-feira à noite, para vocês resolverem os exercícios. Só que aí tem um fator que, para quem está acompanhando com mais assiduidade, facilita, para quem não está acompanhando, de repente sobrecarrega. Que é o seguinte: para resolver o exercício, vocês precisam dos slides e das aulas. E aí é o seguinte, gente: essas aulas de tecido conjuntivo, com essa aula, nós vamos somar aí pelo menos 4 horas e 20, 4 horas e meia de aula. De 4, vamos pensar, de 4 a 4 horas e meia, não sei quanto tempo vai dar essa. Porque as duas primeiras de tecido conjuntivo, a gente teve ali entre 1 hora e 10 e 1 hora e 15. A terceira aula, eu gravei agora há pouco, parece que deu quase 1 hora, 56, 57 minutos.
E essa aqui, não sei, vai ser mais curta, porque sobrou pouco conteúdo pro final, mas também não é tão curta assim. Então quer dizer, a gente vai ter aí pelo menos 4 horas de conteúdo para vocês assistirem de aula. E para resolver o exercício, eu recomendo fortemente que vocês assistam às aulas. Por quê? Pelo seguinte, na apostila tem tudo? Não. A gente já conversou sobre isso. Nos slides tem tudo? Não. A gente já comentou sobre isso. De repente, até para resolver o exercício, dar aquele migué, né? Que o exercício é para fazer um resumo. Não estou dando nenhuma questão que exige um grande raciocínio. Isso eu deixo para a prova. Esses exercícios estou deixando para vocês fazerem um resumo da matéria. Estudar. E aí, de repente, de um jeito maroto, sem assistir a aula, você até consegue vagamente responder os exercícios olhando os slides da apostila. Vagamente. Para responder com maior profundidade e um maior entendimento, tem que assistir às aulas. E isso vai fazer diferença quando for para vocês resolverem o exercício da prova. Certo? Eu falei desde o início, até quando a gente estava no conteúdo presencial. A minha aula, a minha prova não tem nada de bicho de 7 cabeças. Eu não vou cobrar nada do que eu não falei. Mesmo quando é um raciocínio, eu já expus exaustivamente aquele raciocínio. Então, se assistir a minha aula, se der uma olhada nos slides e na apostila, faz minha prova e tira 10. Não peço nada além do que eu ofereço. Isso é uma coisa que eu garanto. Mas coisa que eu friso muito, vocês podem prestar atenção, que eu vou cobrar. Eu estou chamando muita atenção para aquilo, eu vou cobrar. E aí, a pessoa que olha lá só o slide e olha só a apostila, provavelmente ela não está tendo esse insight. Porque no slide não tem nada grande destacado. Fala, ó, isso aqui é importante. Na apostila não tem nada lá em negrito ou colorido para chamar atenção. Isso só dá para chamar atenção na exposição, na aula. Então, gente, vamos assistir essas aulas. Eu sei que não está da maneira mais agradável possível. Eu queria estar fazendo live, mas não está dando por enquanto. E ficou essa alternativa dessas aulas gravadas mesmo. Mas para resolver os exercícios, vocês precisam assistir essas aulas. E aí, quem não assistiu ainda, tem aí 4 horas de aula para assistir. Né? Esse professor chato, falando com essa conversa cansativa. Esse conteúdo exaustivo, mas faz parte do currículo, né? Faz parte da grade. Então, gente, um osso longo, tipo aquele osso que a gente vê de um animal, né? Ou fêmur, rádio, una, ossos longos. O que é um osso longo? Um osso longo é um osso em que eu tenho o comprimento de dimensões bem superiores às dimensões da sua largura e da sua espessura. Né? A gente pensa comprimento, largura e espessura. O comprimento é bem maior que essas outras duas dimensões. Isso caracteriza um osso longo. Exemplo, fêmur, una, rádio. Longo, osso comprido. É fácil você determinar qual que é um osso comprido. Nesses ossos longos, a gente tem algumas partes. Anatomicamente, a gente pode dividir ele em algumas partes. Epífise, diáfise e metáfise. A gente vai ver a metáfise aqui, ó. Mas a epífise é a extremidade desse osso. Ela é alargada, ela vai articular com um segundo osso, ou em alguns casos ela vai até fazer uma conjugação ali com algum músculo ou algum outro tecido. Ela, o que caracteriza ela? Além dela articular com outro osso, ela tem uma camada revestida de um osso esponjoso. Por que isso? É onde esse osso vai se articular com o outro. Então, o que acontece? Se eu tiver um osso compacto, e aqui um osso compacto, e nessa extremidade também é compacto, o que é a tendência? Com a movimentação, eles vão se atritando. E o que vai acontecer com esse atrito? Eles vão se desgastar. Eu preciso ter um mecanismo em que, na articulação de um osso e outro, eu tenha um amortecimento, uma suavização dessa articulação. O que é articulação? Conjunção, a conjugação de uma estrutura com a outra. Precisa ser suave. Se não for suave, dado que o osso é muito duro, muito denso, isso seria, pelo atrito,
não se dissiparia força e haveria um desgaste ósseo. Isso até acontece no estado patológico. No estado fisiológico, natural, não é para acontecer. Então, o que eu tenho nessa epífise? Eu tenho uma cobertura de um osso, primeiro, esponjoso. Por quê? Porque é menos duro, mais aerado. E eu ainda tenho uma cobertura por cartilagens. E aí a gente comenta alguma coisa sobre cartilagem aqui. A cartilagem ela tem uma composição parecida com a do osso. Inclusive a gente tem células que são análogas às células do tecido ósseo. Por exemplo, a gente tem condroblastos. Condroblastos são blastos, né? Célula que sintetiza a matriz óssea. Da mesma forma que o osteoblasto sintetiza a matriz óssea. O condroblasto, falei errado, né? Condroblasto sintetiza a matriz da cartilagem. Essa matriz da cartilagem ela é diferente da matriz óssea porque ela não é amplamente calcificada. Ela tem na sua composição algumas fibras, mas essas fibras estão em maior quantidade, por exemplo, do que no tecido conjuntivo, propriamente dito. Então, por isso que ela é mais densa, mais dura, mais rígida, pelas fibras. Mas eu tenho ali condroblastos, que são análogos aos osteoblastos, que sintetizam essa matriz. A diferença é que não é amplamente calcificada. Então, o que eu tenho aqui nessa epífise, que é a região em que um osso vai se articular com o outro? Eu tenho uma extremidade que é recoberta por osso menos compacto, né, osso esponjoso, e uma cartilagem. Tudo isso para suavizar a articulação de um osso com o outro. Em alguns casos, a gente vai além. Como no caso da ATM, que a gente vai estudar separadamente, mas no fim da disciplina. Como no caso, agora esqueci o nome, da articulação do joelho, na patela, a gente tem, às vezes, um menisco, um disco, que é como se fosse uma almofadinha para suavizar ainda mais essa articulação. Quando que isso está presente? Quando eu tenho a necessidade de movimentos amplos. Então eu tenho ali uma almofadinha, um disco sinovial, muitas vezes, a gente vai ver isso, que suaviza mais ainda essa articulação. Articulações que têm movimentos não tão amplos, ela não é necessária. Simplesmente a cartilagem e essa interface de osso menos compacto, né, de osso esponjoso, já é suficiente, certo? Mas em algumas articulações de movimentos amplos ou que concentra muitas forças, aqui na TM, no joelho, a gente tem estruturas além disso para fazer essa articulação. Os discos sinoviais, por exemplo, funcionam como se fosse um colchão d'água. Por que isso? Uma tentativa extra de dissipar forças que são concentradas ali pelos movimentos ou pela locomoção, deslocamento, ou até mesmo pelos próprios movimentos que o corpo faz, né? Pela concentração de força que a gente pode gerar ali. Se eu não tivesse nada para suavizar essa força, se eu não tivesse de repente um disco sinovial, se eu não tivesse um osso esponjoso e cartilagem ali, os ossos se atritariam. Por quê? Eu tenho uma substância muito rígida em contato com outra muito rígida. Eu não tenho dissipação de força. A força que está vindo de cá está sendo transmitida para cá. Totalmente. E aí eu tenho desgaste ósseo e eu tenho um osso, ambos, né, passíveis à fratura. Então, essas estruturas de transição na articulação, elas têm por função suavizar isso, dissipar força. Simplesmente isso. Dissipar força. Por quê? Porque eu tenho diferença de densidade da matéria. Então, uma porção bastante densa, bastante mineralizada, bastante dura, em contato com outras que são tecidos relativamente mais moles, cartilagem, um osso menos compacto, né, um osso esponjoso, isso, e às vezes até um disco sinovial, isso faz com que as forças ali se dissipem, na verdade. E eu não tenho uma transmissão total daquela força para o outro osso que está ali articulando. Então, se eu não tenho uma articulação, o que acontece? Esse osso vai estar em contato direto com esse, transmitindo todas as forças para cá, na mesma quantidade, não se dissipou, não se perdeu nada de força. Consequência disso, grande risco de frivolidade, do osso ser friável, de quebrar, de fraturar.
e movimento menos amplo. Quando eu tenho uma articulação, eu suavizo, dissipo aquelas forças. Aquela força que passaria daqui para cá direto, ela se perde aqui, se dissipa aqui e chega aqui bem mais ameno, nesse outro osso da articulação. Ela se dissipa ali pela cartilagem, pelo disco sinovial, quando ele existe, e pelo osso esponjoso. Eu perco muita força ali. Isso é importante para não gerar fratura no outro osso. Então eu tenho essa epífise, eu tenho a diáfise, que é a haste longa desse osso. Inclusive, é a porção que é bastante densa, bastante mineralizada. É a porção que a gente tem maior concentração das hidroxiapatitas. E é a porção que eu tenho lá no núcleo dela, lá na região central, a região medular, onde tem a medula óssea. É a região responsável pela maior resistência. Eu tenho a metáfise, que nada mais é que uma porção dilatada da diáfise. E aqui é onde acontece a conjugação, na verdade acontece essa dilatação e onde as cartilagens se inserem. Então eu tenho epífise, diáfise e metáfise, essas porções dilatadas para inserção de cartilagem. Lá no meio da diáfise, o que eu tenho? Se a gente fizer um corte transversal nesse osso, tem a medula. Eu tenho, além da medula, eu tenho vasos sanguíneos passando por dentro desse osso. A gente está vendo aqui, por exemplo, o periósteo, essa porção mais externa, né, peri, fora, marginal, onde novos osteoblastos são originados para sintetizar a nova matriz óssea, uma vez que a matriz óssea antiga pode ser remineralizada e aí faz a renovação. E aí como vocês podem ver o seguinte, como que o osso ele se remodela, ele se reconstrói? De fora para dentro. Porque é aqui que está o osteoblasto. Ele vai produzindo, ele vai construindo aqui de fora para dentro. E como que o osteoclasto age, reabsorvendo? De dentro para fora. Certo? Quando eles estão em equilíbrio, essa espessura óssea se mantém constante. Se houver desequilíbrio pró-osteoblasto, o que significa isso? Eu estou produzindo mais do que destruindo. O osso vai crescer para cá. Se eu tiver predomínio de osteoclasto, de ação clástica, o que significa isso? Eu tenho mais reabsorção por conta dos osteoclastos do que eu tenho produção pelos osteoblastos. Esse osso vai perder espessura, né? Porque os osteoclastos vão comer de cá e de cá não tem ninguém produzindo para repor. Nesse corte aqui, o que a gente vê? Além dessa porção central, onde aloja a medula e esses vasos sanguíneos para irrigar e nutrir esse osso, eu vejo nas extremidades aqui um osso bastante esponjoso, né? Que cai dentro do que a gente conversou. Por que eu tenho esse osso esponjoso nas extremidades? Justamente para fazer a transição e a articulação desse osso com um outro osso, certo? Tem alguns aspectos aqui que não são tão importantes para a gente nesse momento, mas servem de exemplificação de algumas questões. Depois desse osso esponjoso aqui, na epífise, eu vou ter uma cartilagem se inserindo. Então, faz sentido eu ter uma linha de separação entre cartilagem e esse osso. O que acontece? Epífise, diáfise e a outra epífise. A epífise proximal, né, e lembra lá daqueles termos de localização relativa que foram os primeiros conteúdos que a gente teve na disciplina. Proximal está mais próximo do tronco, ou até a gente pode pensar do plano mediano, mas mais do tronco. Distal está mais longe do tronco. Então, se a gente pegar o fêmur, a porção extrema dele que está próximo ao joelho é a sua porção distal. Lá eu tenho a epífise distal. Aquela que está mais próximo do tronco, ali, né, no quadril, é a epífise proximal. E a diáfise é todo o seu comprimento. Eu acabei de dizer para vocês o seguinte, que a cavidade medular, ela está justamente na diáfise, certo?
Mas o que acontece? A porção com a medula óssea vermelha, ela está numa região de transição entre diáfise e epífise. E por quê? Porque ela precisa estar alojada num ambiente que seja mais vascularizado, com mais fácil comunicação com o restante do organismo. E aí faz sentido, gente, que isso aconteça justamente numa porção de osso esponjoso, certo? Então por isso que ela está aqui. Aqui é a medula amarela, né, o tutano que a gente conversou, onde que a gente tem um armazenamento de gordura e de adipócitos. Aí sim, está totalmente na diáfise. E aí é o seguinte, para a gente fechar esse conteúdo de tecido conjuntivo, mas mais especificamente de osso, que a gente está fechando 2 aulas de tecido ósseo, eu tenho o seguinte. Eu tenho 2 tipos principais de formação óssea. Aí a gente não está pensando mais na anatomia do osso adulto, na fisiologia desse osso adulto. A gente está pensando especificamente lá no período embrionário, quando esse osso foi formado. Esses 2 tipos de ossificação que a gente tem, de formação óssea, né, são a intramembranosa e a endocondral. A gente vai ver o que diferencia as duas. A intramembranosa é um tipo de ossificação, tem um vídeo, depois fica mais fácil isso. É um tipo de ossificação que acontece sem molde. O osso simplesmente se desenvolve, cresce, o osteoblasto sintetiza essa matriz se ossifica e pronto, sem molde. Ela ocorre, o único limite de delimitação que ela tem são 2 membranas de tecido conjuntivo. Ela acontece assim. Ela é importante demais pra gente. Por quê? Ela forma ossos chatos. Ossos chatos são ossos que a gente vai ver isso mais nos aspectos anatômicos, quando a gente estiver estudando a anatomia dos ossos da cabeça. São ossos que eu tenho um formato irregular. Eu tenho a espessura muito menor do que outras dimensões. São os ossos do crânio. A gente pensa nos ossos do crânio. Alguns são irregulares, outros são realmente chatos. São ossos achatados, né? Você não tem, como no osso longo, uma estrutura comprida, maior que a largura e a espessura. Que na verdade você tem uma largura avantajada, uma pequena espessura, mas não tem comprimento. Ossos do crânio, quando a gente pensar em ossos chatos. E aí essa figura, né? Nossa, que causa até arrepios. Isso aqui é só para mostrar a formação desses ossos chatos no crânio e como que elas se dão dentro de membranas, em que eu saio dessa estrutura até chegar nessa. Eu tenho uma série de mecanismos que isso vai acontecendo, eu deixo isso nos slides para vocês verem, mas basicamente no período embrionário, quando o embrião está sendo formado lá na barriga da mãe, tem um centro de formação primária desse osso e ele é circundado por tecido conjuntivo. E aí eu começo a ter o osteoblasto sintetizando essa matriz óssea. Essa matriz, como vocês viram, ela começa a ser mineralizada e aquele osteoblasto vira osteócito porque ele fica preso ali naquela matriz. Nesse estágio eu já tenho uma invaginação de vasos sanguíneos de forma a manter aquele tecido vivo e uma certa diferenciação. Só que aí o que acontece? Eu vou mostrar um vídeo depois com mais detalhes sobre esses aspectos aqui, porque eu acho que os slides são um pouco confusos em relação a isso. O vídeo eu acho que fica mais claro e a gente não precisa saber dessas fases. A gente só precisa saber o seguinte: a ossificação intramembranosa, primeiro, o que ela é importante pra gente? É a ossificação que forma os ossos do crânio, ossos chatos. O que caracteriza ela? Ela basicamente é caracterizada por um centro de formação em que eu não tenho um molde. Eu tenho apenas uma delimitação de tecido conjuntivo e lá dentro daquele tecido conjuntivo o osso cresce a partir da matriz óssea sintetizada pelos osteoblastos. Por aí vai, né, gente? E aí eu quero chamar a atenção para vocês sobre isso aqui. No crescimento, vamos pensar, ossos do crânio, inclusive ossos que formam a fontanela.
osso frontal, parietal, a gente vai ver esses ossos aqui. O que acontece? Durante a infância, a primeira, a segunda infância, a gente tem o cérebro crescendo. Logo, a cabeça da criança vai crescer. E aí, como que esse cérebro cresce e esse osso acompanha o crescimento? Pelo seguinte, à medida que o cérebro cresce, ele estimula na face interna desse osso aqui, vamos pensar no parietal, na face interna desse osso, como se fosse a tampa da cuia, né? Ele estimula uma reabsorção. Por quê? Vamos pensar, aqui está o osso parietal, o cérebro está crescendo. Quando o cérebro está crescendo, nessa face interna, eu tenho um estímulo à perda desse osso. Então eu tenho a ação de quem? Osteoclasto. O osteoclasto está destruindo essa porção mineral do osso aqui. Está destruindo o osso aqui. O que aconteceria se não tivesse nenhuma reposição? O cérebro continuaria crescendo, eu desgastaria essa porção do osso, o osso ia perder espessura, certo? Poderia chegar a um ponto que não tinha nada de espessura, o cérebro vaza para fora. Por que isso não acontece? Tem um outro motivo, mas o principal é o seguinte: à medida que o osso é reabsorvido na parte interna, ele é sintetizado na parte externa. Então, na parte interna, quando o cérebro está crescendo, eu tenho reabsorção, eu tenho ação de osteoclastos. Mas na parte externa, os osteoblastos equiparam o que está sendo perdido na face interna e produzem mais matriz óssea. Isso garante que o osso não perca espessura, ele mantém uma espessura constante. Eu tenho perda de um lado, ora eu tenho perda de um lado, mas eu tenho síntese de outro, de forma que isso se mantém em equilíbrio e eu mantenho a espessura desse osso. Permite, secundariamente, que o cérebro cresça. Porque eu tô perdendo espessura de fora, mas perdendo espessura de dentro e aumentando de fora. Na verdade, eu mantenho essa espessura óssea. Na verdade, é como se eu estivesse deslocando esse osso para uma região mais exterior, né? Para uma localização mais externa. Aumenta o espaço para o cérebro crescer. É dessa forma que os ossos do crânio crescem, se desenvolvem, são desenvolvidos, né? E crescem. Por isso que eu não perco espessura, por conta dessa ação. Gente, esse mecanismo de ação de osteoblasto e osteoclasto, que é complementar, é extremamente importante nesse conteúdo. Talvez seja a porção principal. Quando a gente fala de osso, é esse entendimento. E daqui a pouco vocês vão ver por quê. O exemplo final da aula é a aplicação direta na boca. E aí, eu acabei de falar o seguinte, que o mecanismo que permite que o cérebro cresça e que os ossos do crânio cresçam é aquele equilíbrio dinâmico entre ação de osteoclasto e ação de osteoblasto, né? Ação clástica e ação blástica, ação de reabsorção e ação de síntese. Um equilíbrio dinâmico. Mas, para ajudar o cérebro a crescer, eu ainda tenho mais um adjuvante. As fontanelas. Essa ossificação dos ossos do crânio, elas são incompletas ao nascimento. De forma em que a gente tem uns pontos de ruptura. Eu tenho apenas ali um tecido cartilaginoso que vai unir um osso ao outro. E uma porção central que é totalmente descoberta. Eu tenho apenas tecido conjuntivo recobrindo aquilo ali. Mas não aconteceu a ossificação. À medida que a criança cresce, o cérebro cresce, essa ossificação vai se tornando quase completa. Por que quase completa? Ela vai se fechando, né? Até os 14 meses a fontanela se fecha. Depois a camada interna demora mais um tempinho ainda. Mas ela nunca vai ser completa. Quando a gente vai estudando os ossos do crânio, a gente vai ver isso. Nos ossos do crânio, a gente tem suturas. E a sutura, ela deflagra justamente isso, um processo de ossificação incompleta. Em que, durante a infância, esse osso foi fechando, esses ossos foram crescendo, fechando, e se juntaram aqui. Mas eu tenho um ponto de cisão, pequeno, mas eu tenho, que forma um acidente anatômico que a gente chama de sutura.
A gente vai ver isso com mais detalhe quando a gente estiver falando dos ossos do crânio, especificamente os aspectos anatômicos deles, certo? Aqui eu vou mostrar o processo de ossificação. Um dos processos, né? Que é a ossificação intramembranosa, que é essa que a gente viu. Olha lá, eu tenho esses osteoblastos, né? Vocês estão vendo os osteoblastos como essas células aqui, ó, vão sintetizando a matriz, ó. E à medida que sintetiza essa matriz, ela é mineralizada, eles ficam presos dentro delas. E aí o que conecta uns aos outros são os canalículos. E eu ganho espessura óssea, ó. Vocês viram que as células de lá foram se distanciando? Os osteoblastos foram distanciando. Por que eles foram distanciando? Vamos voltar aqui. Eles foram se distanciando justamente porque eu tive síntese de matriz óssea. Certo? E aí eu ganhei espessura óssea. Ó, o osso está crescendo. Nessa ilustração. Por quê? Aqui é o periósteo, né? Por que ele está crescendo? Porque ele está sendo formado. Essa é uma ilustração para ilustrar o crescimento do osso por um processo intramembranoso. Certo? Então é por isso que isso acontece. A matriz sendo sintetizada, o osteoblasto fica preso nessa matriz calcificada e vira um osteócito. Certo? Aí o crédito do vídeo, né? Peguei esse vídeo da internet. O outro tipo de ossificação é a ossificação endocondral. A gente já viu que o prefixo endo significa que é no interior. E aí condro vem de cartilagem. Eu até comentei vagamente ali, condroblasto, né? O que é condroblasto? Blasto, a gente já viu que é a célula que sintetiza a matriz, que dá origem. Condro vem de cartilagem, né? Não tem nada a ver no português, mas vem de cartilagem. Condro sempre é cartilagem. Então, uma ossificação endocondral dá pra gente deduzir que é uma ossificação dentro de um condro, dentro de um molde de cartilagem. E por que isso acontece e em quais ossos que isso acontece? Ao contrário da ossificação intramembranosa, que ocorre nos ossos irregulares e nos ossos chatos, em que eu não preciso ter um molde, porque o formato dele é extremamente simples, não se tem risco de grandes desvios do que se espera que aquele osso seja. Na ossificação endocondral, a ossificação endocondral, ela, na verdade, ela dá origem aos ossos longos. Ela dando origem aos ossos longos, no osso longo eu tenho um comprimento muito maior que largura e espessura. Pensa no fêmur, é um osso grande. Se eu não tiver um molde para que ele seja sintetizado, o risco de que ele se deturpe do formato que o DNA determinou é muito grande. Porque pode haver um desvio nessa formação. Ou no crescimento. Imagina, a criança já nasceu, está crescendo, está se locomovendo, ela não é um vegetal que fica ali parado. Pode influenciar nessa ação. Aquele crescimento pode ser influenciado pela locomoção. Então, por isso que para os ossos longos, tem um molde. E esse molde é um molde de cartilagem. Então, primeiramente, eu tenho a formação de uma cartilagem à base de hialina. E nessa cartilagem, em alguns pontos, eu já tenho um ponto de ossificação. Então, começa lá, mesma coisa, ação de osteoblasto para sintetizar esse osso. E aí, vai surgindo centros secundários de ossificação, de forma que eu tenho na região central um osso que é mais denso, mais compacto, e nas epífises, nas extremidades, eu tenho um osso que é mais esponjoso. Isso aí é porque vão surgindo centros de ossificações secundárias. Logicamente, numa determinada fase, eu tenho a invaginação de vasos sanguíneos para manter aquela estrutura viva. Não precisa decorar isso, gente, mas aqui é o passo a passo do que acontece. O que é importante a gente saber dessa ossificação endocondral é que ela dá origem aos ossos longos, é que ela é feita dentro de um molde, e esse molde é um molde de cartilagem. E aí, para simplificar um pouco,
tem o exemplo de um vídeo também. During embryonic development, cells called acontece? Vou chondroblasts baixar begin o secreting cartilage that develops in the shape of the skeleton's long bones. O que acontece? Durante o período embrionário, a gente tem a formação desse molde de cartilagem. É uma cartilagem hialina. Essa cartilagem gera um centro de ossificação, que é um centro de ossificação primário. E aí eu tenho uma evaginação de vasos sanguíneos que ajuda os osteoblastos a se manterem nutridos e gerar centros de ossificações secundárias e terciárias. Olha aqui, a gente formou a epífise, e aqui esse processo de ossificação endocondral gerou uma medula, e aqui na verdade eu tive a formação de um osso que é mais esponjoso, certo? Vou voltar o vídeo um pouco. Para isso ficar mais claro. Então, a gente está falando de formação óssea lá no período embrionário. O molde de cartilagem hialina, aqui é a cartilagem hialina, ilustrada em azul, certo? Esse molde é feito, a migração de osteoblastos para ali, a migração de vasos sanguíneos, vem os nutrientes, eu tenho osteoclastos também agindo nisso, e eu tenho células do sangue também, para manter um certo equilíbrio, até uma reabsorção e captação do que foi gerado como metabólito ali. E depois eu tenho esses centros de ossificações secundárias que até se divergem, né? Divergem daquele centro de ossificação primário que eu tenho predomínio de um osso compacto, denso. Mas é importante pelos vários motivos que a gente já viu, né? De gerar um osso que seja compacto, resistente, mas que tem algumas porções que dê alguma flexibilidade para ele. Por outro lado, alojar a medula óssea, que essa medula óssea consiga ter uma comunicação com o resto do organismo facilitada, lá na porção porosa. De uma maneira geral, a ossificação endocondral ela ocorre através de um molde cartilaginoso. Depois eu tenho a ação dos osteoblastos produzindo esse osso, normalmente. A intramembranosa, ela simplesmente acontece dentro de células de tecido conjuntivo, sem ter um molde. Forma uma matriz e ossifica por ação dos osteoblastos. E ao longo de toda a vida, a gente tem isso aqui, remodelação óssea. Não é só enquanto a gente está crescendo que a gente tem remodelação óssea. A gente tem remodelação óssea ao longo de toda a vida. Depois, no envelhecimento, essa remodelação se torna mais evidente. Mas na idade adulta, a gente tem remodelação óssea constante. Renovação de matriz extracelular óssea que se torna mais velha, sênior, e substituição por uma matriz mais nova. O que eu tenho? Um processo de equilíbrio. Eu tenho um processo de descanso, um estágio de descanso, de equilíbrio, mas logo vem os osteoclastos e literalmente comem uma porção daquele osso. Os osteoclastos vão embora, comeram um pedaço daquele osso, estão levando cálcio, que pode ser liberado na corrente sanguínea, ou simplesmente estão desfazendo aquela matriz porque ela já está velha. Eles vão embora, começa a ação dos osteoblastos. Os osteoblastos vêm o quê? Sintetizar aquela matriz de novo que foi perdida, né? Então aqui eu tive uma perda, logo vem os osteoblastos para repor essa perda. E isso é um ciclo ao longo de toda a vida. O que faz eu crescer é eu ter durante uma fase da vida um predomínio disso. Como que eu tenho esse predomínio disso? A ação de hormônios. Aqui, hormônios de crescimento, induzindo essa ação em detrimento a essa. Por exemplo, o que faz com que eu envelheça, eu tenha osteoporose e minha vida vai chegando ao fim? Predomínio disso aqui. Também regulação hormonal e uma série de coisas. E aí, eu acho que assim é o ponto principal. Talvez ainda ajude alguém a entender
aquilo que porventura ainda não entendeu desse processo de ossificação, mas eu acho que é simples, né, gente? Dá pra pegar a ideia. Um exemplo muito prático, direcionado na boca. Esse é o exemplo da movimentação ortodôntica. O que acontece na movimentação ortodôntica? Estamos falando de aparelho fixo. Nós estamos falando, já considerando que o processo, o estágio de crescimento dos ossos do crânio, da maxila e da mandíbula já passou. Isso é primordial para a gente falar disso aqui. Porque se está em crescimento, não convém fazer esse tipo de abordagem, sim outras, na ortodontia. Mas vamos pensar isso aqui. Considerando que a pessoa já é no mínimo adolescente, ali já tem 16 anos, já findou o processo de crescimento ósseo ali de mandíbula e maxila, só tem algumas pequenas remodelações. E aí, artificialmente, você vai querer interferir na ação dos osteoclastos e dos osteoblastos. Você vai interferir nisso propositalmente, de forma a que, interferindo nessa ação, você gere uma remodelação óssea orientada. Você vai ter mais osso na onde você quer, pela dissipação das forças ortodônticas. E com isso você consegue movimentar os dentes. Como que isso acontece? Vamos pensar o seguinte. Antes mesmo dessa figura aqui, imagine que esse dente ele não está preso por bracket e fio ortodôntico. Então o que você teria nesse dente? Essa é a coroa do dente, essa é a raiz, né? Muito claro. Esse é o alvéolo. Isso aqui é o osso. O que liga a raiz do dente ao osso é o ligamento periodontal. São fibras densas. Qual que é a importância dessas fibras? Primeiro, dissipar a força mastigatória. Né? Aqui eu tenho um tecido duro. Aqui eu também tenho um tecido duro. Aqui é osso, aqui é dente. Eles têm composição, inclusive, parecida. Mesma lógica da articulação que a gente conversou anteriormente. Se o dente está ligado diretamente ao osso, são tecidos de densidade semelhantes, eu tenho uma transmissão de força muito grande, um atrito muito grande. O que ia acontecer? Eu ia ter uma transmissão de força muito grande aqui quando eu mastigasse. De forma que eu poderia fraturar o dente ou fraturar o osso. A força que estaria concentrada na mandíbula, na maxila, seria muito grande. Seria um incômodo muito grande para mastigar. Então aqui eu tenho ilustrado poucas, mas na verdade eu tenho milhões dessas fibras aqui. O que essas fibras fazem? Fazem com que quando eu mastigue, por exemplo, essa força da mastigação não se concentre num ponto apenas. E se dissipe. Né? Ela se dissolve, se dilui, se pulveriza aqui nos milhares de ligamentos, nas milhares de fibras de ligamento periodontal que eu tenho. De forma que a força que chega no osso, a força da mastigação que chega no osso é bem menor do que a força que realmente incidiu aqui na mastigação. Estou falando isso para passar um panorama geral da anatomia dessa área. Que eu tenho osso, ligamento periodontal e o dente. Né? Aqui cemento, aqui esmalte, internamente dentina e polpa, coroa e raiz. Numa situação normal, o que eu tenho? Um equilíbrio aqui. Quando eu coloco um bracket e um fio ortodôntico e incido uma força direcionada, muito bem calculada, é uma força pequena e constante para gerar o efeito que eu quero. O que eu vou começar a provocar? Essa força pela seta está me indicando que ela está empurrando ou tracionando esse dente para lá. Ora, se eu estou tracionando esse dente para lá, primeira coisa que eu tenho, essa aqui, ó, pontilhada, era a posição original do dente, ou seja, essa posição. Se essa força está tentando levar esse dente para lá, o que eu tenho? Desse lado, um esmagamento das fibras do ligamento periodontal. Do outro, como está empurrando para lá, eu estou esticando essas fibras. Essa força, somada a esses fenômenos aqui, ó, achatamento do ligamento periodontal desse lado e esticamento desse ligamento periodontal do outro lado, faz com que naturalmente eu recrute células ósseas responsáveis de um lado por regeneração óssea, ou seja, síntese, e no outro por reabsorção óssea. E aí,
lógico que a figura das células já até ajuda vocês a identificarem, mas antes de revelar, eu queria que vocês fizessem um raciocínio. Vamos imaginar o seguinte: eu estou tentando locomover esse dente para cá. Então, desse lado de cá, o que eu estou tendo? Síntese ou reabsorção óssea? Desse lado de cá, eu estou tendo perda óssea ou construção óssea? Pensa aí um pouquinho, agora mesmo a gente fala. Do outro lado, vamos continuar o raciocínio. Se eu estou empurrando esse dente para lá, desse lado de cá, eu vou ter o quê? Síntese ou perda óssea? Então, gente, o que acontece é o seguinte. Se eu estou empurrando esse dente para cá, eu estou chegando ele mais próximo do osso. Até porque eu estou esmagando esse ligamento periodontal. Esse ligamento periodontal ele não pode ficar esmagado. Ele tem que ficar na sua posição normal, como aqui. Então, o que acontece? Eu tenho uma reunião de células osteoclásticas para fazer o quê? Reabsorver esse osso desse lado de cá. De forma que o ligamento periodontal possa ficar na posição natural dele. Então, de cá eu tenho perda de osso, que eu estou tentando levar meu dente para cá. E aqui, o fibroblasto, né, o ligamento periodontal, ele está esticado. Então, eu tenho uma reunião de células osteoblásticas para sintetizar mais osso e cobrir esse vazio que está ficando aqui. Com isso, o que acontece? Eu levo o dente para lá, nessa posição aqui, mas isso me permite que o dente não fique mole, que o dente não fique solto ali na alvéola. Por quê? Porque eu vou ter essa nova situação em relação ao posicionamento, de forma que eu vou ter osso distribuído uniformemente igualzinho na posição original, sendo que de um lado eu tive que reabsorver e de outro eu tive que sintetizar. E aí o osso continua preso e em equilíbrio no novo posicionamento. Qual que era o posicionamento antigo? Era esse. Como que eu observo ele aqui? Ó? O que está pontilhado era o posicionamento antigo. Então vamos pensar no dente primeiro. O dente estava nessa posição pontilhada. A força ortodôntica levou ele para lá. Vamos pensar no osso. O osso, aqui no estágio inicial, os seus limites estavam aqui na linha pontilhada. Com essa força ortodôntica distribuída em uma pressão pequena e constante, o que eu tive? Eu tive um deslocamento desse osso também, dos limites desse osso, de forma que eu saí disso para isso, como limite de cá. Então, na verdade, aqui eu tive um ganho de osso, né? Eu tive a ação de osteoblastos, sintetizando matriz óssea aqui, e aqui eu aumentei osso. Por outro lado, do lado de cá, eu tive perda óssea, né? Eu tinha osso nessa posição e o osso chegou para lá. Na verdade, aqui eu tive perda, predomínio de ação de osteoclastos. Gente, isso ficou claro? Se não ficar claro, vocês me mandam mensagem e eu tento fazer um outro vídeo para explicar. Mas essa é a lógica da movimentação ortodôntica. Eu consigo, por meio de uma força muito bem calculada, de baixa intensidade, não é uma força grande, e de uma força constante, que dura alguns dias, às vezes até meses, anos no tratamento ortodôntico, de uma maneira geral. Eu consigo, com essa força, promover, induzir a ação de osteoblastos e osteoclastos. Por isso que é uma força pequena, de baixa intensidade. E por isso que tem que durar bastante. Porque se você fizer uma força grande ou de alta intensidade, uma força de alta intensidade e rápida, tentar ser rápida, você vai simplesmente quebrar osso aqui e não vai ter resposta de osteoblasto, de osteoclasto. Vocês concordam comigo que para eu ter ação de reabsorção e de síntese, demora um tempo. A célula não vai lá produzir um monte de matriz óssea do dia para a noite. Demora uns dias para ela fazer. E aí o que acontece? Eu movimento um pouco,
com uma força de baixa intensidade constante, movimentei um pouquinho. Por que você vai lá e faz a manutenção com o ortodontista? Por quê? Porque à medida que aquele dente movimentou, aquela força já não age mais. Então ele vai ou apertar aquele fio, colocar um fio mais grosso, dependendo, aumentar um pouquinho a força para continuar levando aquele dente mais para aquela posição. E aí a posição que ele vai levar depende da inclinação do bracket, depende do fio, uma série de questões. Isso é calculado. Mas o que é importante aqui é a gente pensar o seguinte: eu faço um pouquinho de força por alguns dias, numa intensidade, com um fio, com um bracket específico, eu gero essa reacomodação do dente. O dente sai dessa posição para essa, ou seja, sai dessa posição pontilhada para essa nova posição. Eu tenho que dar tempo, por isso que é lento. Eu tenho que dar tempo para o osso acompanhar essa nova posição do dente. Senão esse dente vai simplesmente soltar aqui. Vai ficar mole, vai cair. Por isso que tem que ser lento. E aí é o que acontece, um erro em alguns tratamentos ortodônticos. Querer fazer ele muito rápido ou com uma força grande, não funciona. Se você fizer ele com uma força grande e rápido, o que você vai fazer? Você vai até movimentar o dente, mas você não deu tempo para o osso se reacomodar, se readaptar àquela nova situação do dente. O que acontece? O dente fica mole. Pode até cair. Falta osso aqui. Tem umas imagens de umas radiografias, depois eu vou mostrar isso para vocês. Ou ainda, ter reabsorção da raiz desse dente. É uma resposta também que pode acontecer pelo excesso de força. Então, por isso, essa é a importância dessa ação gradual, de baixa intensidade e contínua. Por isso, o tratamento ortodôntico tem que ser longo. Se você fizer uma força muito grande e rápida, você simplesmente vai deslocar o dente, mas o osso não acompanhou o crescimento ou a remodelação, o acompanhamento, porque basicamente é uma remodelação óssea, né? A gente quer que o dente em si não se remodele, o dente não remodela. Se eu tiver alguma ação aqui no dente, na verdade vai ser reabsorção da raiz. E aí é um processo irreversível. Não pode acontecer. Se eu tiver grande força, além do osso não acompanhar esse novo posicionamento do dente, eu tenho reabsorção da raiz. E aí o dente começa a se perder. Certo? Então, a força ortodôntica que eu imprimo, a direção dela vai me dizer, vai me causar uma remodelação óssea. Ora, para onde eu tenho a seta apontada, do lado que a seta está apontada, eu tenho ação clástica, eu tenho reabsorção. Por quê? Eu estou tirando o osso para que esse dente acomode naquele novo espaço. Do lado oposto eu tenho síntese, porque ficou um vazio, né? Eu estou levando o dente para lá, então eu tenho que preencher esse vazio com o osso novamente. Gente, é isso. Com isso, a gente encerra esse conteúdo, não só de tecido ósseo, mas de tecido conjuntivo. A próxima atividade que vocês vão ter é um exercício. Vou deixar um dia específico para vocês fazerem, para entregar da mesma forma. Mandar por e-mail, não manda por WhatsApp, por favor. Primeiro arquivar isso, depois a gente vai distribuir isso em nota. Por enquanto a gente não sabe como, mas lógico que vai valer. E aí isso serve até para eu saber quem assistiu a aula, né? Até o final, inclusive. É para vocês mandarem o exercício que eu vou mandar lá por e-mail, tá? Todo mundo manda por aquele e-mail lá, anatomiaefisiologia.etap@gmail.com. E as instruções para a entrega do exercício eu vou passar lá no grupo do WhatsApp mesmo e deixo na pasta de avisos. Mas até como um teste para saber quem assistiu as aulas até o final, e aí eu vou avaliar de uma forma diferenciada isso, essa informação que eu estou passando. Não vou falar de novo lá que é para mandar só por e-mail, mas é para mandar só por e-mail. Vai servir de parâmetro para eu saber quem assistiu a aula até o final. Ou quem tem bons colegas, né? Que assistiu a aula até o final e contou pro outro, ó, é para mandar por e-mail. Quem mandar por e-mail vai ter o dobro da nota de quem mandar pro WhatsApp. Então é até para eu ter um controle de quem assistiu a aula até o final, certo? É só citar uma coisa aqui, antes de encerrar de fato, que é o seguinte. Eu estou falando aqui, no caso da movimentação ortodôntica, que eu tenho um equilíbrio dinâmico em prol da movimentação do dente dentro do alvéolo ósseo, em que esse osso se remodela para se adaptar ao novo posicionamento do dente.
O que acontece? Ao longo da vida, por alguma agressão, na maioria das vezes, essa agressão é falta de higienização mesmo. Mas tem alguns casos de algumas doenças crônicas que podem induzir isso. Eu posso ter um predomínio de ação clástica, de osteoclastos. Exemplo, eu tenho uma gengivite. Gengivite, na maioria das vezes, é causada por uma higienização precária. Essa higienização precária, ela faz com que a gengiva inflame, abaixo da gengiva tem o osso. Como a gengiva está inflamada, a resposta do osso é se retrair. Eu tenho uma série de marcadores químicos, de substâncias químicas que são ativadas na inflamação. A inflamação ela gera um ambiente ácido, isso ativa vários marcadores, várias substâncias e faz com que o osso também se inflame. Como que o osso se inflama? Ele não enche. Na verdade, o osso se inflama, quem que vai estar agindo ali? Da mesma forma que numa inflamação tecidual tem um macrófago agindo, o equivalente ao macrófago no osso é o osteoclasto. Então, a resposta inflamatória no osso ela é traduzida pelo osteoclasto. E a gente já viu o que o osteoclasto faz. O osteoclasto simplesmente reabsorve, destrói osso. Então, se eu tenho uma higienização precária, uma gengivite, uma gengiva inflamada, consequentemente eu vou ter um osso inflamado. Como que é essa inflamação no osso? Ação de osteoclasto. O que o osteoclasto faz? Para fazer até uma síntese de tudo isso tal. Reabsorve osso. Se eu reabsorver osso, o que começa a acontecer? Eu começo a ter raiz exposta. A gengiva só existe porque ela cobre o osso. Se eu perdi osso, a gengiva também vai retrair. Logo, eu tenho dentes com grandes porções da raiz exposta. Qual que é a consequência imediata disso? Primeiro, hipersensibilidade dentinária aqui. A pessoa tem muita sensibilidade a qualquer coisa. Porque o tecido da raiz, que recobre a raiz, é o cemento, é diferente do esmalte. Ele tem uma permeabilidade muito diferente do esmalte. Por quê? Porque ele foi fabricado para ficar protegido pela gengiva, pelo osso. Ele não foi fabricado para estar exposto ao ambiente bucal. Então, num caso desse, eu tenho cemento exposto na cavidade bucal. Esse cemento exposto na cavidade bucal, ele gera muita sensibilidade. Segundo, mais grave, se eu perdi osso, gente, eu estou perdendo a sustentação desses dentes. Esse dente aqui, ó, você balança ele e tira ele com a mão. Te garanto. Ele está totalmente sem sustentação. Só na extremidade final da raiz é que ele tem algum osso circundando e abraçando o dente, a raiz, para prender ele. No resto, não tem mais nada. Outro fator, quando eu tenho cemento, porção da raiz exposta na boca, eu tenho mais cárie de raiz. Por quê? Porque esse é um tecido, novamente, não preparado para o ambiente bucal. Ele é um tecido preparado para estar lá alojado no osso, circundado de osso e gengiva. Ele não tem uma dureza que o esmalte tem para sobreviver ao ambiente bucal. Então, ele é muito mais passível a ataques ácidos. Então, eu tenho essas cáries rampantes aqui, ó, como vocês estão vendo algumas restaurações. E restauração não para aqui. É um Deus nos acuda para a resina parar aqui. Uma posição, primeiro, de muito difícil trabalho. Por quê? Porque molha. Resina não pode molhar. Segundo, até pela especificidade da cavidade em que essa resina vai ser inserida, que não tem retenção. Então, restauração aqui cai sempre. Vocês estão vendo a boca limpinha, né? Mas depois de uma situação drástica. Aqui ele já passou provavelmente por várias sessões de raspagem, remoção de tártaro. A gente vai até ver isso. Mas o prejuízo já foi feito. A gente está vendo aqui uma gengiva sadia, relativamente sadia, já não está inflamada mais. Por quê? Porque eu removi o tártaro, removi a causa da inflamação. Mas eu perdi muito osso em algumas situações aqui. De forma que, por exemplo, aqui eu perdi um pouco de osso, mas é um processo totalmente reversível. Aqui eu já estou no estágio que é irreversível. Em periodontia a gente separa isso. Tem alguns estágios de perda óssea. Quando eu tenho perda óssea vertical ou horizontal, dependendo de qual delas acontece, é reversível. Eu tenho, de repente, no momento de agressão, de má higienização bucal, um predomínio de ação clástica, um predomínio
de perda óssea, mas ela pode ser reversível até certo ponto. Passou de um determinado ponto, é irreversível. Aqui, ó, provavelmente irreversível. Aqui é totalmente reversível. Reversível no ponto que ele mantendo uma boa higienização bucal, ele tendo feito o que ele fez, né? Retirado o tártaro dentário, desinflamado a gengiva, consequentemente desinflamado o osso, esse osso se regenera. Mas aqui não. Nesses inferiores não. Certo? Então é duas aplicações, na verdade, diretas da ação de remodelação óssea, né? Da ação de osteoblastos e osteoclastos, diretamente nos tecidos periodontais, né? Nos tecidos ali em volta do dente. Bom, é isso. Com isso a gente encerra então o conteúdo de tecido conjuntivo. Próximo passo é vocês fazerem a lista de exercício e o cronograma já está divulgado lá no WhatsApp e no arquivo de avisos. Até o próximo conteúdo, gente. A gente vai começar a falar na próxima aula de sistema nervoso, por meio de aulas gravadas mesmo. Até a próxima.